A física, ela trabalha com dimensões muito grandes. Por exemplo, nós podemos imaginar que a distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. A velocidade da luz no vácuo é de 300 milhões de metros por segundo. Quantas estrelas nós temos na nossa galáxia? São cerca de 300 bilhões de estrelas. Da mesma maneira que a física lida com dimensões absurdas como estas, nós também temos dimensões extremamente pequenas, como por exemplo, não é? O diâmetro de um fio de cabelo, ou por exemplo, o tamanho do vírus da Covid. Já encontraram naquela época, né, vírus de 120 nanômetros, ou seja, 120 vezes 10 elevado a menos 9. Então, como a física trabalha com números extremamente grandes e extremamente pequenos, muitas das vezes se faz necessário que a gente consiga apresentar esses números de uma maneira mais acessível para que as pessoas, leigas ou não, possam ler e entender as informações que de repente estão presentes ali numa reportagem ou até mesmo em um artigo científico. Para a gente poder, então, começar a compreender essas ideias que nos levarão ao entendimento da chamada ordem de grandeza, vamos primeiro imaginar, pegando o número que eu citei, número extremamente elevado, de que a nossa galáxia ela tenha 300 bilhões de estrelas. Então vamos supor que um astrônomo escrevendo essa informação para que alguém pudesse ler. E aí ele anotou lá 300 bilhões, 300 mil, milhões, bilhões de estrelas, ok? Que fazem parte da nossa galáxia. Beleza. Nós podemos apresentar esse número no que nós chamamos de potência de 10. E é uma forma bem mais tranquila e fácil de apresentar esses números para que alguém possa ler. De que maneira? Eu posso escrever esse número em potência de 10? De várias formas, tá? Vamos pensar assim, ó, 300 bilhões, ó, eu posso escrever 300, 3 zeros aqui, ó, tenho 3, 6 zeros, aí eu coloco isso em potência de 10. Está escrito, Ivan, em potência de 10? Está escrito em potência de 10. É muito importante que você não confunda potência de 10 com notação científica. É isso que a gente precisa compreender nesse momento, ok? Então pronto, eu escrevi em potência de 10. Mas eu poderia escrever mais, ó, 300, né? Vezes 10, 3 zeros aqui, 9, isso tudo é potência de 10. Mas para que nós peguemos uma potência de 10 e a escrevamos em notação científica, é preciso seguir alguns critérios, ok? Então a notação científica, ela deve ser esta potência de 10, mas onde esse número que aparece aqui, o n, que é chamado de mantissa, ó, esta mantissa precisa ser um número, ok? Maior ou igual a 1, tá certo? Então precisa ser um número maior ou igual a 1 e da mesma maneira que precisa ser menor que 10. Então quando a gente escreve estes números aqui em potência de 10, não estão escritos em notação científica, não é, Ivan? Não, porque a gente não seguiu esse padrão aqui. Então, para colocá-lo em notação científica, nós teríamos que fazer o quê? Seguir a regra de que a mantissa tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vamos lá. 3, ó, os 2 zeros daqui eu somo ao 9. Então, vai ficar vezes 10 elevado a 11. Pronto, aí sim. Eles estão escritos em potência de 10? Estão. Mas estão escritos em notação científica? Sim. Ok? Então essa é a primeira ideia que a gente precisa entender, precisa construir, é que um número, para ser notação científica, ele precisa seguir esse padrão aqui. Ivan, e por que você está chamando a atenção disso? Por quê?
A ordem de grandeza é uma noção que eu quero escrever de um determinado número, ou grande ou pequeno. É apenas uma noção, apenas uma ideia. E para a gente definir a ordem de grandeza, o primeiro passo é esse. O primeiro passo no problema é deixar o número escrito em notação científica, ok? Então eu preciso escrever o número em notação científica. Então pronto, ó, aí eu escrevi, deixei lá seguindo essa regra, né? Vou até botar ela aqui em cima, ó, n vezes 10 elevado a x, tá certo? Onde n tem que ser maior ou igual a 1, e ao mesmo tempo tem que ser menor que 10, beleza? Pronto, mas aí então é que entra em cena a discussão da ideia do que vem a ser ordem de grandeza. Ordem de grandeza, como eu disse, é essa noção que eu quero do número, eu não quero o número exato, eu quero apenas ter uma ideia dele. Só que para a gente escrever a ordem de grandeza de um número, existem dois métodos, e é isso que a gente precisa estar atento, sério? Então eu tenho, primeiro, eu vou te apresentar os dois, tá? Primeiro, eu tenho um método, que é o método da chamada média aritmética, tá certo? Pronto, beleza, Ivan, da média aritmética. Quais são os meus extremos? 1 e 10, né? Então eu quero escrever um número, né, que represente a média aritmética de 1 e de 10. Como é que eu faço para tirar a média aritmética? Lembra aí, você foi para a escola, fez a prova de física, você tirou 4 numa prova, tirou 8 na outra. Qual é a sua média aritmética? Como é que você faz a continha? Você pega o 4, pega o 8, né? Você soma 12 por 2 dá 6, concorda? Então a média aritmética consiste nisso. A média aritmética é pegar os dois números que estão aqui, somar e dividir por 2, que vai dar 5,5, ok? Então 5,5 é o valor de referência para a gente escrever a ordem de grandeza pela média aritmética. E aí, Ivan, como é que eu observo isso? Desse jeito, ó, dessa maneira. Se o número, vamos lá, se n for um número menor do que 5,5, a ordem de grandeza consiste em manter a potência com o expoente do jeito que estava. Beleza? Você não altera nada. Mas se o n, pronto, Ivan, que é a nossa mantiça, for um número maior ou igual a 5,5, a ordem de grandeza consiste em você chegar aqui no expoente e somar o número 1. Percebeu? Então a média aritmética funciona assim e o seu número de referência é 5,5. E vou dar um exemplo aí que eu não entendi muito bem não. Então pronto, vamos lá. Qual seria a ordem de grandeza de 200 mil? Pronto, 200 mil. Qual é o primeiro passo? Escrever em notação científica. Então vamos lá. 200 mil vai ser 2 vezes 10 à quinta, né? A mantiça 2 é um número maior que 1 e menor que 10. Perfeito. Mas aí agora eu olho essa regra daqui. O 2 é um número que está abaixo de 5,5 ou que está acima de 5,5 ou vai estar abaixo. Então, se é um número que é menor do que 5,5, a ordem de grandeza se mantém apenas com a potência da forma que está. Ó. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 5. Pronto. É dessa forma que se escreve ordem de grandeza usando a média, o método da média aritmética. E vamos dar outro exemplo aí. Então, pronto. Ó. Vamos botar aqui, ó, 6 vezes... Vamos ver aqui, 600. Pronto, vou botar aqui 600. Qual é a ordem de grandeza de 600? Bom, eu tenho que escrever esse número em notação científica, 6 vezes 10 ao quadrado. Perfeito, né? E o 6 é um número que é maior do que 5,5? Então, Ivan, qual é a regra aí que a gente aprendeu? Você pega a potência e no expoente você soma 1, tá? Então, o expoente é 2 mais 1 vai dar quanto? 3. Então, a ordem de grandeza de 600
é 10 elevado a 3, ok? Só que não existe apenas o método da média aritmética. Você vai anotar, você vai printar aí que eu vou apagar. Existe um outro método também. Sério? Existe um outro método que é o método da média geométrica. Tá. Então vamos lá. Como é que seria, então, o método da média geométrica, tá certo? Então vamos lá, né? Isso, ó, eu tenho entre aqui 1 e 10. Qual é a média geométrica? Não é aritmética, não. A aritmética a gente já viu. Agora, qual é a média geométrica entre 1 e 10? Como é que eu faço isso, Ivan? Deixa eu te dar um outro exemplo aqui para você aprender e você mesmo fazer o cálculo aqui, tá bom? Qual é a média geométrica entre 2 e 8? Tá? Como é que a gente faz? A gente pega assim, ó, raiz quadrada, tá? Que é a média geométrica entre dois números, né? Pronto, raiz quadrada. 2 vezes 8. Ó, então, 2 vezes 8, 16. Raiz de 16, 4. Então, a média geométrica, você faz isso, tá? Você pega os números aí que você quer colocar, ó, faz o produto deles, e o resultado é a média geométrica. Então, vamos lá? Bora aplicar isso daí no 1 e 10? Bora! Então, vai ser raiz, né, Ivan? De 1 vezes 10, da raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3,16. Então, enquanto na média aritmética a referência era 5,5, na média geométrica a referência é raiz de 10, 3,16. Mas e aí, Ivan, como é que funciona? Mesma coisa, tá? Se a mantissa for um número menor que a raiz de 10, lembra quanto é a raiz de 10? 3,16, tá? A ordem de grandeza, você mantém o expoente do jeito que está, beleza? E se o n, a mantissa, for maior ou igual a raiz de 10, a ordem de grandeza, você soma 1 ao expoente, beleza? Então, basta seguir essa regra. Eu vou dar um exemplo aí, pronto. Então, vamos lá, né? 70. Qual é a ordem de grandeza de 70? Escreva em notação científica, 7 vezes 10 elevado a 1, tá? O 7 é maior do que 3,16? É. Então, a ordem de grandeza, você soma 1 ao expoente, não é? Quando for maior, você soma 1, correto? 1 mais 1, 2. Pronto. Essa é a ordem de grandeza, beleza? Mas aí eu sei que você está doido para perguntar isso daí. Ô, Ivan, se você não falasse, eu ia te mandar mensagem, tá? Eu vou apagar aqui, viu? Ia te mandar mensagem para tirar essa dúvida, eu tenho certeza disso. Qual é a dúvida? Estou aqui enxergando. Qual é o método mais eficiente? Qual é o mais certo? Né? A gente quer saber qual é o método mais correto. Não tem isso, tá? Ambos são corretos do mesmo jeito. Ambos são corretos. Tá certo? Então não existe um melhor que o outro, mais certo, mais errado. Não, ambos são corretos. Só que aí também você deve estar pensando o seguinte, né? Eu tenho aqui o 1, eu tenho aqui o 10, ok? E a média aritmética usa 5,5 como referência. Pronto. E a média geométrica usa a raiz de 10, que é 3,16. Pronto. Beleza, Ivan. E aí, quando cair uma questão, eu vou usar o quê? Bom, na verdade, o que acontece? Olha bem. Uma questão que vai ser bem feita, bem elaborada, a culpa, deixa eu ver aqui o microfone, né? A culpa não é sua se o cara fizer a questão errada. Ele tem que botar números que sejam daqui para cá, né? Isso. Menor do que 3,16 é menor que 5,5. Então não atrapalha nada. Ou colocar números que sejam aqui, ó, maior de 5,5 para a direita. Porque maior que 5,5 é maior que 3,16. Essa zona aqui é uma zona perigosa, né? Não pode. Mas e se ele colocar um número aqui 4? Aí a culpa não é sua, foi do cara que elaborou a questão e, por sinal, elaborou de forma equivocada, porque não pode. A não ser que ele diga, né? Resolva e defina a ordem de grandeza usando a média geométrica, o método da média geométrica ou o método da média aritmética, beleza? Então você não vai se preocupar, se agoniar com isso, né? Porque se o cara botar lá 8,
tem 8 milhões, tá? 8 é maior que 5,5 e maior que 3,16, né? Então a ordem de grandeza vai ser quanto? Escrevo em notação científica, não é? 8 vezes 10 à sexta, aí a ordem de grandeza eu acrescento 1, 10 a 7, em qualquer método, ok? Aí se o cara escrever um número aqui, como eu te falei, a culpa não é sua, só que aí ainda vai uma dica, né? Aqui alguns vestibulares nossos no interior da Bahia, né, que a gente acompanha bastante, alguns do Nordeste, é muito comum questões aparecerem mal formuladas e a banca querer, o cara lá que inventou a questão, querer que você aplique a média geométrica, tá certo? Então, vá nesse cuidado aí, você precisa estudar, por isso você tem que estudar o local onde você vai fazer a prova, né? Ver as provas anteriores e ver qual é o estilo que eles acabam cobrando, beleza? Então tá aí. É um bom assunto, né? Um conteúdo bem legal, ordem de grandeza.